Bom dia, meu nome é Juscelia Via. Estou cursando o 8º semestre do curso de Pedagogia na Unigran. Vou desenvolver o meu estágio no 5º ano. O tema do meu projeto é os afrodescendentes no Brasil atual. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é passar para os alunos um pouco da história dos afrodescendentes no nosso Brasil de hoje, nosso Brasil atual. Como eles vivem, como eles viviam antigamente, como hoje eles estão vivendo, como funciona a vida rural e a vida urbana dos afrodescendentes, suas alimentações. E vou começar falando um pouco sobre esse tema. O que é afrodescendentes? Afrodescendente é aquele descendente de africano. A palavra afrodescendente é formada por dois objetivos. Afro, que faz uma referência ao africano, e mais o descendente, que é aquele que descende, que provém por geração. Portanto, afrodescendente significa descendente de africano. Estima-se que 200 milhões de pessoas que se identificam como sendo afrodescendentes vivam na América. O Brasil é um dos maiores, tem o maior número de pessoas de ascendentes africanas, fora o seu continente. Vou ler agora um texto feito por Luiz Tacina. A nossa população brasileira é constituída por 3 povos distintos, que são europeus, indígenas e africanos. Começamos a história com os europeus dominadores e os indígenas sendo os primeiros habitantes. Os africanos como as principais vítimas da história brasileira, ou seja, com muita dor, muito sofrimento. Assim podemos afirmar que somos personagens considerados coadjuvantes em nossa história, já que os afrodescendentes estão fortemente presentes na atual formação da população brasileira. A vida dos africanos no Brasil já não permite colocá-los em um papel secundário, mas teve uma época na história que a escravidão transformou todo o contexto local, não sendo apenas o Brasil. A dispersão de povos africanos pelo mundo alterou de forma significativa o quadro social, cultural e econômico dos países aos quais esses foram forçadamente colocados. Por mais passiva que a presença africana fosse imaginada pelos países dominadores, ele não pode ser restringido ao trabalho forçado apenas. No caso do Brasil, traços culturais africanos foram trazidos com eles e difundidos assim, como contribuições para o rumo da história de modo geral. A proibição do seu tráfico leva à vinda de imigrantes. A força do seu trabalho é que coloca o Brasil como principal produtor de açúcar por volta do século XVI, do século XVII. Sendo assim, por mais triste que seja considerar o contexto da escravidão, para mostrar o papel do africano na história. A partir dele que podemos demonstrar que esse papel existe e é de grande relevância para a história geral. Não havia uma aceitação da condição de escravidão, para que simplesmente, apesar de alguns povos que lideravam com escravos em suas terras de origem, viver sobre aquelas condições não agradava a ninguém. Quem que gostava de ser escravos, né? Assim, havia reações contra a escravidão, na forma de motins, assassinatos. Eles acabavam ficando revoltados, sequestrados, né? Cometiam sequestros, suicídios e a formação de quilombos. Não podemos ver os negros africanos como passivos na história brasileira, né? Pois apenas a tentativa dos povos dominantes omitir informação a respeito de sua grande interferência na história, elas existem, né? Então nós podemos ver aqui que no passado era muito difícil a vida dos negros, dos afrodescendentes, né?
os africanos? Porque eles eram escravos, eles não tinham direito a nada, eles eram pessoas que viviam para serem escravizados. Não podiam reclamar, não tinha como eles, não tinham, como posso dizer assim para vocês, eles não tinham como se defender, né? Então, a única forma que eles tinham, né, era formando os motins, né, assassinatos, né, e os quilombos. Mas hoje se tornou bem mais fácil, né? Não que quer dizer que os preconceitos acabaram, pois ainda hoje existe muito preconceito, né? Principalmente os afrodescendentes, os africanos, né? Desde a época colonial, esses afrodescendentes sofriam com discriminação por parte tanto europeu de dominadores como dos próprios negros africanos, por fazerem parte de uma forma um pouco mais consistente, não muito melhor, né, do sistema de dominação do período. Com a maior difusão desses afrodescendentes, eles começaram a ganhar espaço no quadro social brasileiro, devido ao seu grande número por todo o país. A mistura de aspectos europeus e africanos começou a ser mais aceita a ponto de se agregar com a cultura geral do brasileiro, passando a fazer parte delas. Muitos costumes que temos nos dias de hoje, muitas coisas que hoje a gente faz, foram vindo lá dos povos africanos, né? Porque é impossível a gente negar a influência desses afrodescendentes, que seria uma espécie de transição no brasileiro. Então, com a convivência com eles, a gente acabou pegando alguns costumes, aprendendo algumas coisas com eles também, né? Diante disso, a afrodescendência seria uma espécie de transição brasileira, trazendo consigo, como eu já falei, né, dos povos que se originam, encaminhando para a construção da identidade do povo brasileiro. O preconceito ainda é bem grande, bem presente, não é forte e bem aceito da forma geral, como no passado. Então, hoje o preconceito, ele não é como era antigamente, ainda existe, ainda eles lutam o povo ainda luta contra o preconceito, mas ainda existe. Existe como um resquício de um valor já ultrapassado. A negação do passado africano existe e, infelizmente, é uma prova de persistência de uma visão desqualificada do negro, que gera o preconceito presente. O futuro reserva uma questão em aberta. Com o andamento de termos vistos, consciência social, a tendência é que mais barreiras de preconceito caiam e permitam um maior interesse em conhecer e entender a África para se ter mais visão sem precedentes dela. O conhecimento permite que o preconceito acabe e esses valores negativos relacionados à África, portanto, tendem a terminar com busca pela informação. Ou seja, a gente precisa se informar mais sobre essa questão. Entende? Porque é fácil julgar, é fácil eu não gostar, ter preconceito da outra pessoa por sua cor, por sua raça, muitas vezes até pela religião. O preconceito ainda existe. Então, assim, o que hoje está se fazendo é tentando buscar informações, passar informações para o povo, para ver, para explicar, para ensinar e para ter consciência que a pessoa negra é um ser humano como qualquer um de nós. Os afrodescendentes são a peça fundamental dessa formação de consciência. Carregam com eles um artigo de valores em harmonia com as novas realidades do Brasil hoje. A prova da boa convivência entre os diferentes e da possibilidade do aprendizado diferenciado. Eu fico muito triste em saber que hoje, nos dias de hoje, ainda existe o preconceito. Tenho muitos amigos negros, muitos amigos que veio de outros países. São pessoas maravilhosas, que muitas vezes não têm oportunidade
de passar o seu conhecimento, de mostrar o que sabe. Muitas vezes até numa empresa. Um exemplo, duas pessoas, um negro e um branco, exercendo a mesma função. Muitas vezes o salário do negro acaba sendo menor do que do branco, por questões de ser da raça. Às vezes eu fico me perguntando, Deus criou nós a imagem e semelhança dele. E por que julgar a pessoa pela cor? Muitas vezes, geralmente, quando surge questões de assalto, eu vou entrar nessa questão agora. Muitas vezes, quando é assalto, quando a gente está passando por uma rua, deserto, por exemplo, e vê uma pessoa negra vindo, a gente geralmente fica com medo. Não, é um bandido, é um ladrão. Mas temos que perceber que hoje, entender que hoje, na sociedade, não existe mais apenas negros que façam isso. A maioria das vezes são os brancos. E muitas vezes o negro sem culpa acabam tendo a culpa, ganhando a culpa do que não fizeram. Por estar naquele momento errado, na hora errada. Quando alguém comete um crime, cometem coisas erradas, se tiver um negro ali, eles muitas vezes não são questionados, simplesmente já são acusados. Então, nesse texto deu para a gente ver um pouco de como era a vida deles, né? Mas ainda, eu acredito que as coisas ainda tendem a mudar. Porque os negros hoje estão lutando, estão correndo atrás dos seus sonhos. Hoje, antigamente, jamais nós teríamos um negro médico, dentista, um professor negro, um advogado negro. E hoje nós podemos ver que os negros estão tomando conta, o espaço deles, eles estão conquistando o espaço deles. Agora eu vou pedir o seguinte para vocês. Eu vou dividir a sala em equipes e o meu objetivo é que vocês pesquisem mais a fundo sobre esse conteúdo, esse tema que eu passei para vocês, os afrodescendentes do nosso Brasil atual. O material que vocês podem usar revistas, jornais, vocês podem pesquisar na internet, como ficar melhor para vocês. A próxima aula de história, nós comentaremos sobre o resultado dessas pesquisas. Dando continuidade à nossa aula de hoje, vamos falar um pouco sobre geografia, que vai entrar em globalizar também o conteúdo sobre os afrodescendentes. Agora nós vamos estudar sobre como era a vida rural e a vida urbana dos afrodescendentes. Os principais, como eles viviam antigamente, como é que era a vida deles antigamente rural. Eles tinham esse espaço que eles têm hoje na cidade, como hoje eles estão conquistando o espaço deles, será que no passado eles tinham esse poder, eles conseguiam fazer isso? Não. No passado, os negros na vida rural, eles eram escravizados na plantação de cana, açúcar, nos engenhos, né? Eles dormiam em senzalas, não tinham regalias, dormiam no chão, a relento. Geralmente a alimentação deles era a sobra dos proprietários, a sobra da alimentação deles de um dia, eles davam o resto para os negros. A vida deles era só trabalhar. Algumas ainda tinham pouquinho regalias, ou seja, elas trabalhavam na casa principal. Ali elas eram as mucamas. Geralmente as mulheres dos donos das fazendas ganhavam bebê e muitas vezes pegavam as mães, as negras, chamadas as amas, né, para amamentar seus filhos. Elas não estavam ainda escravizadas, mas de uma forma diferente.
entende? Não era, sim, apanhavam na desobediência, eram escravizadas também, mas não tão pesado como os outros que trabalhavam na lavoura, na zona rural. Então aqui, os principais negros chegaram ao Brasil em 1580. Vieram para servir os donos de grandes fazendas, que precisavam de muitos trabalhadores nas lavouras de cana, açúcar e não conseguiam escravizar os índios. Era mais fácil escravizar os negros do que os índios. Para favorecer os fazendeiros, o governo brasileiro permitiu o comércio de negros. Ou seja, o comércio de negros, eles eram expostos como no centro da cidade para ser vendidos. Ali, os donos das fazendas chegavam, avaliavam, ver se eles eram os escravos apropriados para servi-los e compravam para trabalhar na mão de obra pesada, né? Que eram capturados, eles eram capturados da África, trazidos em grandes embarcações em navios negreiros e vendidos no Brasil, como eu comentei para vocês. Eles ficavam expostos, como se fossem expostos, né, numa exposição, e ali as pessoas iam passando e iam vendo, analisando seus dentes, seu corpo, seu físico, a saúde, para ver se estava apropriado para eles poderem comprar. As viagens duravam até 3, 4 meses. E nessa viagem eles vinham nos porões dos navios. Lá eles já eram escravizados desde ali. Ali eles eram socados, dormiam no chão, pouca alimentação. E ali era a vida deles. Eles vinham nus, como eu estava comentando, né? Eles vinham sem roupas e deitados nos porões dos navios. Ali eles urinavam, eles faziam todas as necessidades. E nem sempre havia água e comida, né? Para todos. Muitos negros não sobreviviam a essas péssimas condições de viagem. Quando chegaram ao Brasil, os escravos eram acomodados em senzalas. Trabalhavam cerca de 14 horas por dia e muitas vezes tinha direito a apenas uma refeição diária composta por feijão, milho, farinha de mandioca. Por resistir à dominação de brancos, os negros eram ainda mais maltratados. Apanhavam com chicotes e amarrados em troncos. Sem esperanças de ganhar uma carta de alforria que lhe daria liberdade. Muitos se suicidavam ou fugiam, indo para os sertões onde se organizavam em quilombos. Os instrumentos e castigos do dia a dia dos escravos nas fazendas podem ser vistos na exposição. Então, como eu comentei, eles eram trazidos em navios no porão, por situações precárias, né? Muitos não sobreviviam, porque imagine ficar 3, 4 meses trancados sem ver a luz do sol, com uma refeição por dia, né? Não era uma vida fácil, era muito sofrido. Quem suportaria tudo isso, né? Então, assim, a situação dos negros era bem precária. Hoje, a busca da igualdade de oportunidades vem marcando a história dos negros no Brasil e no mundo. As marcas da desigualdade histórica ainda estão presentes nos dias de hoje. Muitos negros permanecem marginalizados, sofrem com o racismo e a discriminação. Não encontram condições igualitárias de educação e desenvolvimento profissional. Um estudo recente apontou que em fábricas um trabalho branco ganha até 75% mais que o negro, como eu tinha falado antes. E é claro que os negros alcançam algumas vitórias, mas na realidade ainda está longe disso acontecer, né? Ainda vivemos o mito da democracia racial. Segundo o IBGE, precisaremos de pelo menos 20 anos de política afirmativa no Brasil para fomentar a igualdade entre negros e brancos. E se com o passar do tempo nós, professores, pais, não ensinar nossos filhos sobre
a questão do racismo, do preconceito, vai adiante. Então, a gente tem que começar em casa, ensinando nossos filhos que os negros, índios, eles são iguais a gente. Assim como o branco tem aqueles que se saem melhor do que os outros, os negros também. E na escola tem cada vez mais se aprofundar nesse tema. Atualmente a população negra... Como será a situação do negro no mundo de hoje, no nosso Brasil? Como será? Será que melhorou com o passar do tempo? Então aqui, um texto por Juliana Miranda, onde ela fala, onde a pesquisa que ela faz, que a busca por igualdade de oportunidade vem marcando a história dos negros no Brasil e no mundo. As marcas da desigualdade na história ainda estão presentes nos dias de hoje. Apesar de antigamente serem escravizados, serem perseguidos, maltratados, muitos hoje, descendentes daquela época dos africanos, dos negros, ainda hoje sentem na pele a escravidão, o preconceito, o racismo, a discriminação. Muitos negros nos dias de hoje, por mais que tenham conhecimento, tenham entendimento, ainda sofrem. Sofrem com o passado. Muitos negros permanecem ainda hoje marginalizados, sem condições, muitas vezes sem condições, sem oportunidades de emprego, sem oportunidades de mostrar o que eles sabem. Eles acabam indo para o lado da marginalidade. E isso afeta que, para o povo brasileiro, todo ladrão, todo assaltante, todo assassino é negro. E não é assim. Existe de todas as raças, de todas as cores. O preconceito aí é que desencaminha essas pessoas. Sofrem com o racismo e a discriminação e não encontram condições igualitárias na educação e desenvolvimento profissional. Os negros não têm o mesmo, vamos dizer assim, o que o branco pode, nem sempre o negro, por mais capacidade, por mais que tenha entendimento que o branco, ele não consegue. E um estudo recente apontou que em fábricas, gente, um trabalhador que trabalha 8 horas, ou seja, ele ganha até 75% mais, o branco ganha 75% mais do que o negro. Por que isso? Por causa da cor? Ele não é um ser humano igual? Ele não teria que ter os mesmos direitos? Mas não é assim que acontece. E aí não deixa de ser uma forma de escravidão. Porque ele trabalha o mesmo tempo de carga de horário que um branco. Mas o seu salário não alcança o mesmo que o branco ganha, mesmo sendo o mesmo trabalho, o mesmo serviço. E é claro que os negros alcançaram algumas vitórias, sim. Mas a realidade ainda está longe, muito longe disso acontecer. Ainda vivemos um mito da democracia racial. E segundo o IBGE, precisamos de pelo menos 20 anos de políticas afirmativas no Brasil para fomentar a igualdade entre negros e brancos. Será que ainda, no futuro mais próximo, a gente vai chegar ao ponto de vir aqui e comentar que não existe mais discriminação e racismo? Desde que nossos filhos estão crescendo com a ideia de que negro é marginalizado, negro não tem capacidade, desde que a gente, dentro da nossa casa, não tenha ensinamento, não ensinamos, não explicamos nossas crianças, eles vão crescendo com a mente de que negro vai ser a vida inteira um escravo. Por isso, essa informação, essa educação tem que ser desde casa. A escola faz o papel, a escola ensina, através de informações, pesquisas. Mas não adianta só a escola ensinar para as crianças se ao chegar em casa os pais são preconceituosos. Né? Atualmente a população negra no Brasil ainda está em desvantagem em relação aos brancos. Em todos os itens. Foi como eu acabei de falar, que eu dei o exemplo do trabalho. A violência, eu acho que seria também uma das piores, né, situação, porque geralmente o negro que é acusado,
e qualquer crime. A renda, nós acabamos de falar, pode trabalhar sol a sol, mas vai ganhar sempre menos do que o branco. Na área da educação, será que a nossa educação está apta para agregar todas essas pessoas negras? A saúde, o emprego, habitação, região, estado, habitação, é índice de desenvolvimento humano. Segundo o relatório da ONU, não existe região, estado brasileiro em que as condições da vida da população negra seja melhor que a população branca. Ou seja, lugar nenhum no mundo existe um lugar, mesmo no continente deles, mesmo lá na África, não existe, mesmo na África, os próprios negros são racistas. Os próprios negros discriminam os outros. Os negros, geralmente, eles não aceitam. Eles não se aceitam. A maioria. A ONU sugere, então, que os países busquem, né, uma ação conjunta, que os países se unam e formem um conjunto com o governo da sociedade para combater o racismo no país e melhorar as condições da vida da população negra. Mas será que só a sociedade vai conseguir isso? Será que nós, professores, estudantes, pais, será que isso já nós não teríamos já que está dentro de casa já ensinando, explicando, mostrando? Então isso seria uma forma de debate que nós teríamos que fazer, discutir, que mudou muito, apesar do tempo. Hoje na zona rural, os negros plantam, muitos têm sítios, têm sua própria terreno, moradia, podem cultivar, mas não é todos os países que acontece isso, não. Ainda existe países que têm a discriminação e que têm a escravidão também. Já na zona urbana, como nós conversamos, está mais aberto o trabalho, a vida em sociedade para os negros, mas nunca se compara ao branco. Certo? Então, visto o que nós comentamos até agora sobre o assunto que a gente comentou, vamos trabalhar um pouco em português. O que eu vou pedir agora? Vamos aproveitar o texto que nós comentamos, que nós explicamos para vocês. Vamos fazer uma interpretação de texto, com aquele texto da Luísa Tássima. Uma interpretação, vamos fazer alguma interpretação sobre aquele conteúdo. Então vai assim, a primeira pergunta da nossa interpretação. Em quantos povos é constituído o povo brasileiro? Vocês lembram? Foi comentado no texto. Quantos povos? 3, né? Quem são eles? Europa, os europeus, né? Perdão, indígenas e os africanos. O que alterou a dispersão de povos africanos no mundo? Qual foi o motivo que dispersou o povo africano? O que alterou a dispersão? Alterou a forma significativa do quadro social, a cultura econômica dos países. Então, o que alterou a dispersão do povo africano pelo mundo foi a forma significativa do quadro social, do meio em sociedade, do meio da cultura e da economia dos países. Em que século o Brasil ficou como principal produtor de açúcar? Qual foi a época, o século, que o Brasil mais ficou em alta com a produção da cana, do açúcar? Foi no século XVI e XVII. Quais eram as reações contra a escravidão?
Qual que foi a reação dos negros contra a escravidão? Ninguém aceita ser escravo, né? Ninguém gosta de ser escravo. Então, qual foi? Foi a forma do quê? A forma de motins. Acabavam em assassinatos. A revolta. Pois é difícil você ser um ser humano, por que ser tratado indiferente, né? Sequestros, suicídios e com a forma dos quilombos. Então essas seriam algumas perguntas da nossa interpretação de texto. Então hoje nós trabalhamos sobre a história. Em história nós trabalhamos sobre a vida dos negros afrodescendentes. Como eles viviam, a forma que eles viviam, como eram escravizados no passado, como é a vida deles hoje. Em geografia, a vida rural e urbana, como era no passado, como é que era a vida deles no campo, como era na vida na cidade, e como é hoje a vida deles no campo e na cidade. Melhorou. Com o passar do tempo foi melhorando. Mas como já foi falado várias vezes nesse texto, nada se compara com a vida dos brancos. E em português? Em português a gente trabalhou com a interpretação do texto. Qual texto que foi usado? Nós usamos o texto da Luísa Tássima. Então, por hoje eu agradeço a oportunidade.